Então vai para as Leslie agora, né? Não? Sim? Sim, vai para a Leslie. É que a Karen travou aqui, eu falei, pode travar, Karen. É que assim, se não quiser, se quiser ir outra sim, também, de não repente tem, não também tem uma hora. Não, eu posso ir, tranquilo. Até para a ideia é começar, né? Jogar aí um start, né? Eu até peguei um bordado aqui que eu fiz. Não sei se dá para ver. Dá. Aham. É um elefante. Lindo. Esse bordado foi um dos que eu comecei a fazer. E aí, pegando o que a Débora falou, fazendo um gancho também, dando um início às nossas conversas e reflexões, eu bordava quando adolescente e mais criança, assim, por causa da minha mãe, né? Minha mãe sempre fez crochê e bordou. E recentemente, há uns 5 anos atrás, eu voltei a bordar. Também um ponto em comum, que eu acho que todas aqui temos, num momento difícil da minha vida, né? Que foi um momento que eu perdi o meu filho, né? Eu fiquei grávida e tive uma doença, né? Não foi só um aborto, mas eu também fiquei com uma doença muito grave, né? Uma doença raríssima, que é tipo um câncer de útero. Então eu fiquei em tratamento durante 1 ano. E nesse tratamento, quimioterapia e tudo mais, nesse tratamento eu não podia fazer muito esforço, eu tinha que ficar muito deitada em repouso. E meu pensamento, né, libriana, muito ar, meu pensamento ele não tinha para onde ir. E aí eu lembrei do bordado, eu lembrei do crochê, então eu fui fazer as minhas manualidades. Um pouco pegando esse fio do meu pensamento e tentando concretizar em obras, sem muita preocupação com a técnica inicialmente, sem muita preocupação com tipos de ponto, com tipos de crochê, foi muito livre, assim, porque eu estava com uma necessidade, né, uma necessidade pessoal, como eu falei, muito interna, de sair daquele estado de medo, aquele estado da doença e tudo mais. E aí eu comecei a abordar. Então, eu bordei muita coisa sobre mulher também. Bordei útero, bordei feto, bordei grávidas, bordei o feminino. Aí eu comecei a ir atrás de informações a respeito, né, do bordado, dos traços, porque aquilo foi me movendo. E o que é interessante, né, que tem a ver até um pouco com a questão da mitologia. Como essa manualidade me trouxe um estado de concretizar, um estado de eu visualizar literalmente um pensamento que estava todo bagunçado por conta de uma questão pessoal, numa matéria. E isso os índios faz muito bem, né, Regina? Né? Como eles vão em busca da beleza e concretizam isso nas artes deles. Então eles têm essa coisa da busca do concretizar. Então pinta, faz coisas de tear, né? Faz trança, né? Como essa ligação entre o pensamento e o fazer está muito ligado, e isso me trouxe quando eu comecei a fazer essa manualidade. Tem uma frase do Richard Sennett, que é um autor que eu gosto muito, que ele tem um livro que chama O Artífice, que ele fala sobre o fazer à mão. E a frase dele é: fazer é pensar. Né? Nesse sentido de que o meu pensamento estava tão bagunçado e estava tão cheio de coisas que eu não tinha controle nenhum, que quando eu comecei a fazer e canalizar de alguma forma na linha, né, no crochê, enfim, no bordado, aquilo começou a me dar um estado, que eu gosto muito dessa palavra, do estado de presença, né, um estado do aqui e agora, um estado de vamos expressar artisticamente aquelas minhas confusões mentais. Então, e aí começou a sair resultados, enfim, mas muito mais que o resultado, eu gosto de falar muito desse processo, né, que a metodologia explora bastante, que eu acho muito interessante. E aí eu trouxe outra coisa para a gente pensar também, aqui só para começar, que uma vez eu estava tentando lembrar onde eu li isso, desculpa, mas enquanto tiver a conversa eu vou buscar. Mas às vezes vocês até devem saber que antigamente, acho que se não me engano na Idade Média, as manualidades eram para as mulheres, porque eles acreditavam que mantinha as mãos das mulheres ocupadas, para as mulheres não ficarem fazendo outras coisas eróticas, inclusive, que contra a questão machista, exatamente. Então eu li isso, eu achei isso muito forte. Ao mesmo tempo que para mim foi libertador,
você também tem esse lugar das manualidades como uma prisão, né? Como algo que te prende. Vamos deixar as mãos das mulheres ocupadas para que elas não façam coisas com as mãos. Olha que curioso também, né? A mesma coisa prisioneira e a mesma coisa libertadora, né? Eu vou procurar isso, até o final da conversa eu acho quem falou isso. Então, acho que para dar o início é essa questão. Então, o bordado para mim, ele é muito mais do que o resultado. Para mim, ele é muito processo, esse processo do meu pensamento e de alinhar e de desmanchar também, que às vezes tem bastante no crochê, né? Eu faço, eu desmancho, eu faço, eu desmancho. Para mim, isso é um movimento tão vida, porque nem tudo está pronto, nem tudo. Então, eu desmancho. Né? O desmanchar precisa de uma generosidade, de uma humildade, que também faz um exercício do pensar que é interessante. Queria começar aí vamos ouvir meus pares. Legal. Posso fazer só uma observação rápida? Muito importante o que você falou, mas para mim, o bordado ele tinha a ver com uma forma de a mulher poder ficar parada, assim, ficar atendendo todo mundo dentro de casa. Eu, pelo menos, tive essa experiência, eu li dessa forma. As mulheres, em vez de ficarem na função de cozinhar, não sei o que, elas paravam naquele momento, embora elas não tivessem fazendo algo para alguém, elas não estavam fazendo nada, porque não fazer nada é meio que não permitido, ter esse lance da culpa, de ficar no ócio, né? É curioso, porque eu nunca pensei no bordado como um lugar de prisão, como construção externa, mas como uma forma de tentar ficar consigo mesmo, sem matar marido, filho, e ter um tempo de reflexão próprio, fazendo alguma coisa que culturalmente é muito aceitável para a mulher. Nesse lugar, sim, há essa... Só isso, depois o que alguém quiser pontuar sobre isso. A gente vai seguir em ordem ou não? Sou eu agora, por ordem? Pela ordem, sou eu. Concordo com a Débora. A Regina é uma coisa, né, gente? Uma mulher é uma entidade. Não é? Eu acho. Eu estou encantada. Entidade. Uma luz maravilhosa. Vê-la, né? Ela brilha. Aí eu vou falar um pouco sobre como a arte entrou na minha vida e como ela faz parte, mas a partir desse relato último da Leslie, eu me lembrei do texto do Compatebá, A Tradição Viva, que quando ele fala, e aí vem num outro lugar das artes manuais, né? Que o Criador, ele criou o universo, e aí ele criou o homem, que é o griot, o homem, mulher, griot, o ser griot, que é o ser que tem a palavra. Ele vai ter a palavra da criação, a palavra do Criador. Então, a palavra, portanto, é sagrada, porque esse griot, ele é o detentor dessa palavra. E todas as artes, todos os fazeres manuais são mais importantes do que qualquer outra coisa, porque o Criador criou o universo incompleto. E são os fazedores de artes manuais que vão terminar, vão dar continuidade à criação do universo. Ela falou isso, me lembrou esse outro lugar do fazer manual, né? Esse outro pensar desse fazer manual. Quando eu li a pergunta, né? Quando a arte entrou na minha vida, eu sempre me lembro de criança. Eu era uma criança sozinha em casa e muito imaginativa. Então eu me lembro assim, o meu fazer teatral mais longínquo, eu devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos de idade, e brincando de Chapeuzinho Vermelho, e a vovozinha tinha falecido, e eu estava ali em prantos no caixão da vovozinha, ali sendo rio, e minha irmã entrou no quarto. Eu me assustei, e era aquilo, e minhas vivências artísticas eram nesse lugar. E aí querendo ser bailarina, querendo ser Paquita da Xuxa, mas não, né? Obviamente não podendo ser Paquita da Xuxa, por motivos óbvios. Não bastava ser ali uma boa aluna, não é mesmo? E aí queria ser bailarina, a coisa de Ana Botafogo era um exemplo na minha época também.
mas eu tive um problema de saúde, que eu tenho até hoje, e isso me impediu de dançar. Mas aos 17 anos eu volto e eu não me consigo me recordar como que eu chego ao teatro. Eu vou fazer ali, começo a fazer um curso de teatro e gosto muito daquilo, mas tem que trabalhar, então não adianta, para de fazer a brincadeira, que agora é hora de trabalhar, carteira assinada, já está ficando maior de idade, essas coisas todas, e eu volto aos 25 anos, quando a minha filha minha filha primeira, ela prende o dedinho dela no motor da máquina de costura de minha mãe, e aí eu trabalhava num hospital na época e ela fez cirurgia, eu saí do hospital para cuidar dela e volto lá, lembro que tem um curso lá de teatro e vou espairecer e a arte volta e ali a arte entra na minha vida aí em definitivo e ela é para mim na mudança da minha vida como o lugar dos encontros. Mais do que todas as teorias e todas as coisas que eu vivenciei, os encontros que a arte me proporcionaram desvelar o mundo, me proporcionaram tirar a alienação dos olhos, me proporcionaram ver que eu era uma mulher negra, por exemplo. E daí por diante, a arte se tornou a minha vida. Eu não tenho vida e arte separado. Eu acho que eu retorno. Eu acredito que todo humano nasce artista, né? Todo humano nasce com a necessidade do fazer artístico, mas enfim, até por capitalismos e etc. Há uma necessidade de fazer-se uma academia e há uma necessidade de deter saberes, né? Tem especialistas de África que não são africanos, né? E muitas vezes negam o saber do africano, né? E como tem esses detentores de saber de outros e do nosso próprio saber, que separam a arte da vida. E para mim, a arte é isso, é a minha vida. E no bordado eu lembrei depois que eu fiz ponto cruz lá, quando a minha filha, o primeiro bebê, aquela coisa do enxoval, você falou do ponto cruz, aí eu me lembrei. Mas esse bordado que eu peguei para fazer, ele é um bordado muito intuitivo do que eu faço hoje. Ele é mais para o livre mesmo, né? E é esse bordado. Eu acho que não tenho nenhum desde que eu voltei a trabalhar, a brincar com bordado na minha vida. Eu não tenho isso da receita. Eu não me dou bem com receita, né? O crochê, essas coisas. Eu tentei fazer crochê, os meus redondinhos viram chapéus, as minhas toalhas viram triângulos, porque esse negócio de contar o ponto, até por conta da minha ansiedade, e é engraçado, não sei se acontece isso com vocês, quando falam assim, nossa, você borda, mas tem que ter muita paciência, né? E eu acho que é justamente o contrário, é a minha impaciência que me faz bordar, né? E aí, eu estava, antes um pouquinho de entrar aqui, eu estava olhando, zapeando aqui figuras de Ariadne, etc. E aí vem várias coisas das mitologias gregas e eu fiquei pensando nisso, como os fios estão presentes, né? As três senhorinhas, que tem o fio da vida, Penélope também, né? Tá tecendo, destecendo. E aí você vai nas mitologias e nos lugares como os fios estão presentes, né? Como os fios estão presentes. E como muitas vezes tem o lugar da resistência. A coxa de retalhos nos Estados Unidos, onde as negras colocavam nas coxas de retalho ali os caminhos de rota de fuga, né? Os encontros, né, dessas mulheres que conversavam e desciam juntas nesse lugar de cura, de cuidado, de se recolher também, né, coisas que a gente não faz mais, que é esse nosso lugar, dos nossos ciclos de respeitar a nossa natureza, onde as mulheres se recolhiam para se cuidar umas das outras
e o bordado e a fala já era um lugar também de cura, né?